Então, uma felicidade, tenho certeza que para mim é muito grande, e para vocês também. Vou esquecer também que 2 médicos que estão conosco aqui, no programa Mais Médico. Um é argentino e ela é equatoriana. Muito obrigado, porque vocês, além de servir o nosso município, também estão fazendo parte da nossa igreja junto conosco. A gente, a cada momento que passa, a cada minuto que passa, a gente se torna mais feliz. Até porque estamos aqui, porque acreditamos no Deus. E agradecemos a Deus a cada momento, a cada segundo que passamos. E principalmente por esse privilégio tão grande de estar na casa de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Hebreus 11, a partir do versículo 1. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, não foi combinado, mas eu fiquei mais emocionado ainda de saber quanto o Espírito de Deus trabalha em nosso meio. O irmão não sabia que eu ia pregar, que eu ia falar, que eu ia repassar para vocês sobre o versículo, o capítulo 11, do versículo 1. E o irmão leu. Começa por aí, irmão. Eu fiquei mais emocionado ainda de saber o quanto Deus trabalha em nossa vida. O versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Quando ele leu esse versículo, eu sabia que isso aqui era o começo de tudo. Era o começo de uma coisa, de uma palavra tão pequenininha, que é a fé. Nós hoje vamos falar o poder da fé. O que ela fez no passado, na vida de nossos patriarcas, na vida dos nossos primeiros heróis. Ali a Bíblia ela fala, deixa muito bem claro do universo formado de coisas que não vê, de coisas que nós esperamos, que é a fé. Começando lá pelos nossos primeiros filhos, nossos filhos de Abraão, nossos filhos do nosso começo, que foi Abel e Caim. Quando Abel ofereceu um holocausto. A lição hoje, ela falou um pouquinho sobre isso. E aí, o que aconteceu logo no comecinho com Abel, né? E ele mesmo depois de morto, ainda nos fala até hoje. Vemos ali Enoque, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 5, que ele foi trasladado daqui. Ele não viu a morte. Hoje, especialmente dia 2 de finado, né, fiz questão de falar sobre isso, que Enoque não viu a morte. Ele foi trasladado para o céu antes que morresse. Vem depois no capítulo 11, versículo 7, nos fala de Noé. Esse homem, gente, deixa uma história muito grande em nossa vida. Porque Noé, vocês já pensaram, já analisaram, ele construindo aquele barco, aquela lancha enorme, aquele barco enorme, a fé daquele homem em saber que um dia ele esperava, ele tinha fé, porque nosso Deus tinha falado com ele que ele ia fazer aquilo ali para salvar muitas vidas. Infelizmente salvou só a sua família. Pessoas chegavam ali ao redor dele e diziam: esse velho maluco, o que está fazendo? Se fosse nós hoje, será que estávamos com a mesma fé de Noé? Será que nós estávamos cientes que aquilo ia acontecer? Então eu vejo a história de Noé, uma das grandes histórias para nós seguirmos o exemplo. Aquele
velho maluco, trabalhando ali por vários dias, construindo aquele barco para salvar muitas vidas. Infelizmente, salvou só a sua família. Então nós vemos aí aquela história, fica gravada em nossa mente, para cada um de nós que aqui está presente, que muitas vidas poderiam ser salvas e simplesmente salvou só a sua família. Indo mais para frente um pouquinho, aí vem no capítulo 11, versículo 8, vem a história de Abraão, nosso pai da fé. Foi para um lugar que não devia, que ele não sabia onde era, mas Jesus, nosso Deus, pediu que ele fosse. E lá vai Abraão fazer o que Deus mandou. Sara recebeu o poder de ser mãe depois de velha. No capítulo 11 e no versículo 11. Então, nós vemos aí histórias de fé dos nossos heróis, dos nossos patriarcas. No versículo 11 e 17, aí vem uma parte que pesa muito em nossa vida, que é a parte que Abraão diz, ali uma provação muito grande para nós hoje pais, para nós hoje mães. Nós analisamos aqui o quanto é difícil ser pai, o quanto é difícil ser mãe na mesma hora que foi Abraão. Vocês analisam, o pai tem que sacrificar seu próprio filho a pedido de Deus, e ele acreditou. Gente, uma coisa que muitas vezes eu fico pensando, esse pai não esperava o que vinha por trás de tudo. Esse pai não esperava que atrás dele ia estar um ovelho, um carneiro. Esse pai obedeceu a Deus. Dias, mais dias se passavam e ele ali. Esse pai, já pensou no coração desse pai? Tem que colocar o seu próprio filho, o filho unigênito dele de estimação, tem que colocar em cima de um monte de galho e sacrificar seu próprio filho. Mas Deus tinha um plano com aquele pai, como Deus tem um plano com cada um de vocês que aqui está. Vocês analisam bem que aquele pai, ao colocar aquele filho sobre aqueles fechos, aqueles gravetos de lenha, a hora que ele levou a mão para sacrificar seu próprio filho, o que aconteceu com ele? Ele levou um baque e uma mão o segurou. Não faça isso. Quando ele olhou para trás, ali viu uma ovelha que estava para fazer aquele sacrifício. Então nós pegamos essa história de Abraão e pegamos as histórias dos nossos antepassados, vê a fé dessas pessoas. Sara recebeu o poder de ser mãe depois de uma idade elevada. Esses dias uma irmã contou uma experiência aqui que me comoveu muito e me lembrou que eu já estava preparando esse sermão. Ela não esperava que ia ser mãe, e aí pelas bênçãos, pela fé de Deus, ela recebeu que ia ser mãe. Abraão, ao fazer tudo isso, qual foi o objetivo disso tudo? A Bíblia nos fala de Jacó, que estava para morrer, e assim mesmo ele ainda abençoou José. Moisés, um dos nossos heróis, capítulo 11, versículo 22. Moisés é uma história muito bonita. Imagina hoje, os irmãos, nós temos que atravessar o rio Paranação, que não é tão grande como o Mar Vermelho, não é tão fundo como o Mar Vermelho. E ao chegar aquele povo, naquele local, naquele lugar, sabemos que temos que atravessar, porque senão vamos morrer. Aquele povo sabia, e mais Moisés sabia, que ele tinha que atravessar aquilo ali. Ao chegar ali, o mar abriu. Ao nós chegarmos aqui no rio, que não é tão grande como o Mar Vermelho,
esse rio abrir. Tem lugar aí que acho que ainda tem 80, 100 metros de fundura. Você analisa 80 metros, 80, 100 metros de um lado e do outro, do nosso rio aqui, que não é tão grande como o Mar Vermelho. Imagina esse povo, a fé desse povo, ao chegar ali, aquele mar abriu dos dois lados, e então aquele povo atravessou. E o mais bonito dessa história tudo é quando eles, ao estar quase no meio, antes do meio, ali vinham os soldados naquela época que queriam eliminar aquele povo, e ali foi tragado pelo mar. Vê a fé daquele homem, gente, a fé de vocês. Vou contar uma pequena experiência de um malabarista, um malabarista que ele fazia malabarismo em vários lugares e também era equilibrista, um norte-americano. Esse senhor, ele passava de um prédio para outro em cima de um cabo de aço, e junto com ele tinha um ajudante, uma pessoa que servia a ele o tempo todo. E ele atravessava de um lado, atravessava do outro, sempre. Nunca tinha muita gente ali vendo. Um dia ele atravessando de um lado para o outro, ele viu que começou a juntar muita gente embaixo dele. E a altura era bastante elevada. E o cabo de aço era de 100 metros. Então, ao ele atravessar pela primeira vez, ele atravessou sozinho. Quando ele voltou de lá para cá, ele voltou com um carrinho de mão. E colocou 2 sacos de cimento do outro lado e voltou do outro lado com os 2 sacos de cimento. Chegando do outro lado, ele então descarregou os 2 sacos de cimento e falou para o seu ajudante, para o seu companheiro, que trabalhava com ele há muito tempo, que fazia aquilo ali com ele há muito tempo. Pediu para ele: agora você senta aqui que eu vou atravessar com você para o outro lado. Imagina o que esse ajudante falou: eu não, jamais vou fazer isso. Ele trabalhava com esse malabarista, com esse equilibrista há muito tempo, fazia o auxílio dele há muito tempo, e não teve coragem de atravessar em cima do carrinho de mão. Então, o que faltou para essa pessoa? Faltou a fé. Muitas vezes essa fé que falta a cada um de vós que está aqui, falta para mim muitas vezes. Muitas vezes eu não tenho fé. Muitas vezes eu não peço com fé para o nosso Deus. Muitas vezes eu deixo de pedir a Deus com mais fervor, com mais fé. Aquele equilibrista, ele tinha certeza que ele passava do outro lado com o seu ajudante, mas o seu ajudante não tinha certeza que ele ia chegar do outro lado, mesmo trabalhando a vida toda com ele. Vou contar outra experiência, e essa experiência é uma das experiências que ela me comove bastante. É uma experiência que em 2006 aconteceu com a mãe de uma cantora que hoje é uma das cantoras da nossa igreja. A menina nasceu num berço adventista e por vários anos ela foi adventista. Aos seus 18, 19 anos, ela se desviou. Ela se desviou da igreja da mesma forma que eu desviei há 22 anos atrás. E hoje, com muita fé, estou aqui falando alguma coisa que Deus nos está encaminhando para cada um de vocês. Essa menina, aos seus 18 anos, saiu da igreja e ela foi viver o outro lado da história. Muitas vezes o seu pai, a sua mãe, nós da família, convidavam essa menina para ir para a igreja. Ela dizia: eu ir naquela igrejinha? Eu lá naquela igrejinha? Jamais. Essa menina casou, teve 3 filhos, Michele e isso me fugiu o nome agora, mas já lembro o nome dela e já falo. Teve esses 3 filhos. Aí, em 2006,
doença terrível e jogou no hospital por 28 dias. O seu pai, em momento nenhum, ele perdeu a fé. Essa menina, a cada minuto que passava, a situação dela se agravava mais. Passava-se um dia, passava dois, e cada boletim médico que chegava a esse pai, que ele não deixou ela nenhum segundo. Aonde ele estava, se ele estava no banheiro, se ele estava no corredor, ali ele ajoelhava e pedia com fé para essa filha. E o resultado de tudo isso, o resultado das orações, da fé daquele homem, passados-se 28 dias, o médico chegou e disse para esse pai: é o último boletim médico que eu vou te trazer. É o último medicamento que vou dar para sua filha. É um medicamento americano. Se esse não resolver, aqui tem um médico que sabe muito bem disso. Tem uma médica também no nosso meio. Por isso eu até fiz questão de contar essa experiência. Ao aplicar aquele remédio, aquele senhor ajoelhou num canto com muita fé e pediu: meu Deus, estou vendo ali meus 3 netinhos, Michel com 11 anos, Michele com 9 e a outra menininha com 6 anos. E ele olhava para aquelas crianças e dizia: o que vai acontecer, Senhor, papai e mãe? Porque elas ainda eram novinhos. Gente, a oração tem poder. A oração remove montanhas, principalmente quando você faz ela com fé. Aquele homem, pelas últimas vezes, ele ajoelhou no chão e pediu: meu Deus, faça com que essa menina saia e com que ela volte para a tua igreja. Ali foi aplicado aquele medicamento. E o resultado, gente, ela começou a melhorar. E o resultado maior de tudo aquilo, e quando ela saiu do hospital, ela foi para a igreja. Começou a frequentar a igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, para ter certeza daquilo que ela queria. Ela fez exatamente como Noel. Noel também, de dezembro até agosto. Deu um pouquinho de trabalho, porque muitas vezes aquelas pessoas que oravam por a gente, né? Será que Noel não vai de novo depois de 7, 8 anos, irmã Marcela? Então, ela começou a ir para a igreja. Mas ela não sabia da surpresa maior que estava preparada para essa mulher. A sua filha, com 9 anos, preparou um hino para cantar no batismo da sua mãe. Aquela mulher, quando entrou no tanque batismal para se batizar, veio a parte musical, e ela não esperava que a sua filha veio do lado e começou a cantar para sua mãe. Isso não tem coisa maior na vida de uma pessoa, de um ser humano, que a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, está sempre do teu lado. Hoje Michele Emanuele canta em todas as igrejas adventistas. E a Roseli, que é a sua mãe, que passou por tudo isso, hoje está na igreja, justamente com seus 3 filhos. Meu tio hoje é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, mesmo sabendo que os outros filhos ainda não estão na igreja. Uma das suas filhas é uma outra experiência com a mesma pessoa. Ela tinha 2 filhos, ela tem 2 filhos que são gays. Não tenho nada contra, mas a gente tem que dizer a verdade. E tinha essa outra filha que tinha uma netinha, que é a única netinha que ela tinha. Numa viagem de Ponta Grossa para Cambará, em um acidente grave, Deus levou a sua única filha. E mesmo assim, com aquele coração duro, essa menina tocava na igreja adventista, claro. Ela tocava trompete.
saiu da igreja, e mesmo com a perca da filha, esse coração endurecido, esse coração duro, ainda não voltou para a igreja. Conversando com meu tio essa semana, ele me falou, eu liguei para ele, conversando com ele, ele falou: tá difícil. Eu falei: tio, era difícil com a Roseli também, e hoje ela está na igreja. Aí eu digo para os irmãos que a oração, quando você faz com fé, ela move muita coisa. Ela transformou a vida daquela menina, que dificilmente eu acreditava, nós não acreditávamos na volta da Roseli para a igreja. Para mim hoje é um dia muito feliz, que estou aqui na casa de Deus, fazendo um pouquinho daquilo que eu gosto, que é falar, fazendo um pouquinho daquilo que eu gosto, que é cantar, mas infelizmente ainda não estou podendo cantar. Mas estou feliz, quero dizer aos irmãos que estou muito feliz, porque está comigo a minha esposa e meu filho. Oro por essas duas pessoas há 46 dias, toda madrugada, e peço o melhor para eles. E isso para mim é muito importante, Mari e Rafael, de você estar junto comigo aqui hoje, participando desse momento, para mim que é um dos momentos mais felizes da minha vida, em poder falar um pouquinho da palavra de Deus. E tenho fé em Deus, que tem muitos irmãos que aqui estão, que gostaria que teus filhos, que teus parentes, que teus irmãos estivessem aqui com vocês. E tenho certeza que muitos irmãos que já conseguiram isso, através da oração, através da fé, está feliz aí no seu banco, porque está do seu lado a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta. E irmãos, eu pergunto: aonde está a tua fé? Muitas vezes falta para nós aquilo que é mais importante na nossa vida, que quando pedimos a Deus, não pedimos com fé. Muitas vezes pedimos a Deus e não pedimos com fé. Às vezes achamos que estamos pedindo com fé, mas está faltando alguma coisa. E Deus sempre fala, jamais vai abandonar o justo. Mais uma pequena experiência. Quando eu fiquei desempregado em dezembro do ano passado, minha esposa chegou em mim e me fez uma pergunta: o que você vai fazer da tua vida agora? Porque chegou vários serviços, no Anselmo, no Isaac, chegou vários serviços para mim, mas todos os serviços eu tinha que trabalhar o sábado. Gerente de loja no Paraguai, 5 lojas me procurou, com um bom salário, mas eu tinha que trabalhar o sábado. Eu já tinha decidido para a minha vida que não trabalharia mais o sábado. E ali eu recusei todos e falei para minha esposa, ela está aqui, ela é prova disso. Falei: Deus proverá. Deus proverá, com muita fé, com muita oração. E até agora, graças a Deus, 11 meses já se passaram, e a minha casa nunca faltou o pão de cada dia. E digo para vocês, meus irmãos que aqui está presente, tudo aquilo que você for fazer, faça com fé. Tudo aquilo que você for na hora das suas orações, ajoelhe e peça com fé. A mesma fé que teve os nossos pais, os nossos heróis, os nossos patriarcas. A mesma fé que teve tio Luiz, em saber que a tua filha estava com câncer, em saber que nunca mais ele viria e olhar aqueles netinhos. Aquela mesma fé muitas vezes falta para cada um de nós. Muitas vezes assim deixamos de servir a Deus porque temos um compromisso com o nosso trabalho, temos um compromisso com nossos amigos, com nossos vizinhos, e esquecemos que lá em cima existe um Deus, aquele Deus que os nossos heróis, os nossos patriarcas serviram. Muitas vezes deixamos a fé em Deus de um lado e ficamos preocupados com o nosso dia a dia. Entrega teu caminho ao Senhor e o resto Ele fará. E isso é uma coisa que eu gostaria que cada um dos irmãos que aqui está presente fizesse.
A partir de agora, entregue teu caminho a Deus. Entregue as tuas obras a Deus. Porque você pode ter certeza de uma coisa: que Deus nunca vai desamparar um justo. Deus nunca vai deixar um justo perecer. Isso você pode ter certeza disso. E é com esse mesmo Deus que eu me apeguei. Digo muitas vezes à minha esposa que jamais eu vou esquecer daquilo que eu aprendi no berço, naquilo que eu aprendi nos anos de 78 no Colégio Adventista. Fiquei afastado desse lar, dessa casa por 22 anos, mas graças a Deus, com muitas orações de muitos irmãos que aqui está presente, hoje estou aqui. A minha alegria é enorme. Vocês nem queiram saber o quanto eu estou feliz hoje por ver cada um de vocês aqui, e também a minha esposa e meu filho. Se Deus me levasse hoje, eu seria a pessoa mais feliz, porque eu tinha certeza que aquele mesmo Deus que nunca desamparou os seus filhos naquelas épocas mais difíceis, aquele mesmo Deus que não desamparou os seus filhos nas horas mais difíceis, não ia desamparar a mim e nem a cada um de vocês que aqui estão. Lembre-se, vocês, meus irmãos, que aqui está presente, ao sair daquela porta para fora, que você esteja preparado para encontrar as maiores dificuldades da nossa vida, que elas vêm as maiores dificuldades, mas temos certeza naquele Deus que nunca desamparou o justo e que jamais vai desamparar cada um de vocês. Que Deus seja louvado, que Deus esteja em cada coração que aqui está presente, que ao sair daquela porta para fora, podemos servir ao nosso Deus, aquele Deus que nunca desampara o justo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É o meu desejo, a minha oração.